Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 18, objeto de conhecimento, reformas religiosas à cristandade fragmentada, com detalhamento, contra-reforma, reação da Igreja Católica. Vamos à nossa aula? Queridos alunos, observem só que local é esse. Nós temos aqui atrás, o crucifixo, temos aqui uma construção estilo renascentista, temos aqui, estamos dentro de uma igreja, certo? E aqui eu trouxe para vocês o convento de São Estevão, que fica na Espanha. Professora, por que a senhora está nesse cenário hoje? Porque falaremos de contra-reforma. Mas o que seria a contra-reforma? A contra-reforma foi a reação da Igreja Católica face à reforma religiosa. Era necessário haver uma resposta para conter o avanço do protestantismo e consolidar o poder da Igreja Católica. Então, só recapitulando, para que haja uma contra-reforma, houve uma reforma. E essa reforma é a reforma religiosa, em que teve ali todo o trabalho de alguns intelectuais, de alguns religiosos, dentre eles, Martinho Lutero, Calvino, João Reis. Então, essas pessoas, elas vão ali influenciar a questão da reforma religiosa. E essas pessoas, elas vão ali influenciar diretamente ali o contexto da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica estava abusando muito do seu poder e estava praticando coisas que estavam em desacordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, essas pessoas, esses reformadores, eles vieram para contrastar o que estava de errado na igreja. Só que a Igreja Católica, durante muito tempo, não aceitava essas ideias e perseguiu ali esses pensadores, esses reformadores, dando início aí à Contra-Reforma, que foi a resposta da Igreja Católica justamente à Reforma Protestante, em que vai haver ali a reafirmação dos dogmas católicos. Observem só. Reação da Igreja Católica ao movimento da Reforma Protestante. A Igreja Católica perdeu o poder religioso, econômico e político nos reinos alemães e na Igreja. Então, nesse contexto que eu vou ter da reforma religiosa e contra-reforma, vamos observar que a Igreja Católica ela possuía ali uma grande influência, ela era a grande instituição política, econômica, social dentro dali da Europa, do contexto europeu. Quando chega a reforma, os territórios que vão aceitar essa questão do protestantismo vão começar a adotar essa nova religião. E aí vai ter as igrejas protestantes, como alguns de vocês já devem ter ouvido falar, Inclusive, penso eu que na rua da casa de vocês ou na comunidade de vocês tem a presença de diferentes templos religiosos. Então, isso é justamente, veio do contexto da reforma e contra-reforma. Então, olha só agora onde é que eu estou inserida, Estou aqui, no Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 até 1563. Então, o Concílio de Trento ele ocorreu na cidade de Trento, que fica na Itália. Nesse local, concílio quer dizer uma reunião em que eles vão tomar ali as principais decisões que são necessárias, para mudar alguma coisa. Então, nesse local eu tive o encontro das principais autoridades católicas com o objetivo de redefinir o posicionamento da Igreja em relação à sua doutrina religiosa. Também observamos aí, neste local, a proibição da venda da indulgência. Professor, o que é a indulgência? Era justamente a busca pelo perdão. Quando a pessoa praticava algum pecado, ela ia até a igreja, confessava esse pecado ao padre e o padre dizia o que ela deveria fazer para poder conseguir o seu perdão. E muitas vezes, esse pagamento era feito em espécie.
né? Ou seja, poderia ser em moedas de ouro, poderia ser em alimentos, poderia ser em gêneros alimentícios. Então, tudo isso, né, vai ser questionado pelos reformadores. Como é que a pessoa vai pagar pelo seu perdão? Vai pagar um pedaço no céu? Isso não existe. E é isso que os reformadores vão começar a questionar. Nesse Concílio de Trento também vai ter aí a formação do clero. Quem é o clero? São aquelas pessoas ligadas, né, à igreja, o padre, o arcebispo, o bispo, o próprio papa. Então, essas pessoas vão estar ali que estão envolvidas na igreja, né, no clero, elas precisavam ali ter uma nova, vamos dizer assim, educação, uma nova formação, e isso vai ser colocado no Concílio de Trento. E ainda vamos observar aí a reafirmação dos dogmas católicos, como a infalibilidade do poder papal. O que isso quer dizer, professora? A decisão do Papa, ela é inquestionável, ou seja, o que o Papa falava deveria ser obedecido. Além disso, foi reafirmado o culto aos santos e à Virgem Maria, a permanência dos 7 sacramentos. Já ouviram falar, penso eu, né? O batismo, a crisma, a Eucaristia, o casamento, que é o matrimônio, a questão também da reconciliação, a ordem, né, que é a pessoa ali se tornar o padre, né? E também a questão de unção dos enfermos, que são os 7 sacramentos. Vai também falar que a salvação vai ser por obras, manter a Bíblia e as cerimônias religiosas em latim. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que em qualquer parte do mundo, as missas, as celebrações, elas eram faladas em latim. Se ele estivesse no Brasil, era em latim. Se estivesse em Roma, seria em latim. Se estivesse na Espanha, latim. Na África, latim. Então, em qualquer parte do mundo, as celebrações elas eram faladas, elas eram transmitidas em latim. Claro que nem todo mundo sabia falar o latim, né? E o que acontecia? Utilizavam-se recursos visuais para poder demonstrar o que o padre estava querendo transmitir. E por conta, né, de não haver ali uma certa, vamos dizer assim, um entendimento por parte da pessoa que estava assistindo aquela celebração, algumas vezes eram faladas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, certo? Então, isso foram decisões tomadas no Concílio de Trento, ok? Vamos lá observar também o que foi adotado no Concílio de Trento, que foi justamente a Companhia de Jesus. Observem que a data de fundação da Companhia de Jesus, ela é anterior ao Concílio de Trento, mas ele foi reforçado com o concílio. Então, aqui, a Companhia de Jesus, fortalecimento da companhia, fundada por Inácio de Loyola, em 1534. Vale lembrar também que essa Companhia de Jesus, ela vai ser validada pelo Papa Paulo III no Concílio de Trento, né? Vai ser confirmada em 1540 pelo Papa Paulo III. O objetivo da Companhia de Jesus: conter o avanço do protestantismo e expandir a fé católica. Então, olha só o que eles querem fazer: expandir a fé católica. Tem a figura dos jesuítas. Quem participava da Companhia de Jesus era chamado de jesuítas e também como soldados de Cristo, por conta do trabalho missionário e das rígidas disciplinas e hierarquia que caracterizavam o grupo. Então, por eles terem ali aquela questão de serem muito rígidos, né, eles eram conhecidos aí também como soldados de Cristo. Observem aqui nesta imagem que eu tenho Santo Inácio recebendo a aprovação do Papa Paulo III em meio à Cúria Romana. Justamente demonstrando aí a importância da Companhia de Jesus. Continuando, eu vou observar aí que a Companhia de Jesus vai desenvolver regras disciplinares para a vida religiosa. De acordo com esta companhia, deviam renunciar aos bens materiais, fazer voto de pobreza e disseminar o catolicismo. Então, todas as riquezas que eles poderiam ter, eles renunciavam, eles deixavam para trás
e o objetivo deles era viver uma vida missionária e também disseminar o catolicismo. Possuíam um elevado grau de instrução e se dedicavam principalmente à educação. Vamos observar aí missões na África, Ásia e América. Continuando em relação à Companhia de Jesus, vamos observar que por meio da pregação e da catequese, converteram ao catolicismo milhares de pessoas e convenceram fiéis a manter-se vinculados à igreja. Estiveram entre os primeiros colonizadores europeus a pisar em solo americano e desenvolviam estratégias para converter os indígenas à fé católica. Então, vamos verificar que os jesuítas, eles vão ter um trabalho primordial em relação à questão de educação dentro do território por onde essas missões elas chegavam. Dentre essas questões da educação, vamos observar a catequese, que vai ser justamente o ensinamento do catolicismo aos povos nativos. Há pessoas, que dizem que teve muitos pontos negativos por conta da imposição da cultura em relação à catequese, as pessoas terem ali que adotar o nome português, europeu, também começaram a usar ali roupas diferenciadas, adotar o novo idioma, inclusive aqui no Brasil foi introduzida uma língua geral ali justamente organizada pelos jesuítas, para poder ter uma comunicação entre nativos e colonizadores. Então, tudo isso vai ser ali uma questão de imposição cultural. Contudo, há também pessoas, historiadores, que falam que os jesuítas tiveram um trabalho também de conseguir manter a identidade daquele povo através de registros que eles acabavam ali organizando daqueles povos em que eles tinham os contatos iniciais. Então, todas essas questões vão ser levadas em consideração. Em relação à educação jesuítica, nós vamos observar que no Brasil, durante boa parte do período colonial, vai ter ali a presença dos jesuítas, vai ter a fundação de escolas, a fundação de universidades, em busca ali de se manter a educação, de ter ali um regime disciplinar em relação ao conhecimento. Então, tiveram sim grandes contribuições para o processo ali colonizatório aqui no nosso território brasileiro. Continuando como uma outra medida do Concílio de Trento, vamos ver aí o Index Librorum Prohibitorium, que é justamente uma lista de livros proibidos. Foi criada em 1559 e tinha a função de censurar, censura inquisitorial. Controle da circulação de livros contestadores do credo católico, ou seja, todas aquelas obras que poderiam prejudicar o catolicismo, eles acabavam sendo ali restritos, eles eram proibidos de circular. Lista de livros proibidos aos católicos, então muitos livros eles não eram ofertados aos católicos, poderia ser romance, poderia ser um livro sobre ciência que fosse contra a ideia do catolicismo, certo? Publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas. Então, todas essas obras, elas eram proibidas de circular. Leitores dos livros poderiam ser condenados pelo Tribunal do Santo Ofício. Nesse período da aplicação do Index, nós vamos observar que muitas obras elas foram queimadas em praças públicas, justamente para mostrar que não poderia haver pessoas que devessem ler aqueles livros. Dentre esses livros, nós vamos observar aí obras científicas, obras literárias que vão ser proibidas de circular, certo? Professora, mas o que era o Tribunal do Santo Ofício? Calma, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ele. Alguns livros proibidos: O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, o Decameron, de Boccaccio, obras de Maquiavel, Newton, Copérnico, bem como livros luteranos e calvinistas. Olha só,
livros luteranos e calvinistas, que é justamente livros que fazem referência a Martinho Lutero e João Calvino, que foram reformadores, ok? Então vamos lá, a obra de Erasmo de Roterdã. O Elogio da Loucura. O que fala esse livro? É uma sátira com ironia com as instituições e costumes de uma época. Ele vai comparar a loucura com um deus. Vai ter ali a apreciação satírica dos abusos supersticiosos da doutrina católica e das práticas corruptas da Igreja Católica Romana. Professora, práticas de corrupção, sim, infelizmente dentro da igreja, né, vai haver muitas pessoas que estavam ali despreparadas e acabavam ali praticando a corrupção, dentre elas ali com a venda de indulgências, que foi um dos acontecimentos, né, um dos fatores para que ocorresse a reforma religiosa. Lembrando que a reforma religiosa ela não vai se ater, né, apenas à questão de dentro da igreja, vai também refletir nos aspectos econômicos, sociais e políticos da época, visto que a igreja ela perpassava por todos esses segmentos da sociedade. Certo? Vamos observar o outro livro aí de Boccaccio, né, que é o Decameron. Contexto: epidemia da peste negra no século XIV. O marco literário entre a moral medieval e o início do realismo. Registro de valores terrenos. Natureza molda a conduta humana. Então, o que acontece nesse contexto desse livro, né, de Decameron? É um conto, é um registro ali de 100 contos, que eram histórias que eram faladas por 10 jovens que fugiram durante a epidemia de peste negra. Eles fugiram da cidade, foram para uma vila afastada, isso no contexto ali da Itália, e lá eles tinham ali a ideia de se relatar contos durante o período que estavam lá. Esses contos, essas histórias foram registradas por Boccaccio. E ele vai falar sobre a questão de amor, sobre a questão da política, sobre a questão ali de violência. Então, esses assuntos, esses temas estarão relacionados na obra de Boccaccio. O nosso próximo item, aí, o nosso próximo livro, né, o próximo autor que vai ser censurado durante a aplicação do Index, vai ser o Maquiavel, que nasceu em 1469 e morreu em 1527. Afasta a política da teologia e da filosofia moral. Compreensão do comportamento dos governantes. Vai defender a fundação da nação. Para ele, o Estado forte depende de um governante eficaz, contrapondo a teoria do poder divino que era associado ali aos monarcas. Então, Maquiavel, ele vai ser ali uma pessoa que vai influenciar a política tanto da época moderna como também da época contemporânea. Existe uma expressão, né, que faz referência a Maquiavel, que é maquiavélico, que é ali justamente a questão de crueldade e também a questão de você ser calculista em relação a alguma ação. De acordo com Maquiavel, os fins, né, podem justificar os meios, ou seja, tudo é possível, tudo que for necessário, sejam elas coisas boas ou ruins, devem ser adotadas para se manter ali uma boa política, né? Isso de acordo com a visão de Maquiavel. Vamos ao nosso próximo cientista aí, que vai ser Isaac Newton. Ele é considerado herege, ele nasce aí em 1643 e falece em 1727. Ele vai rejeitar a visão convencional da Trindade, que fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também vai adorar a Cristo adorar a Cristo como Deus era considerado idolatria. Então, essas questões referente à religiosidade vai ser ali um fator para que Newton ele acabe sendo considerado herege. Mas o que seria herege, professora? Seriam aquelas pessoas que faziam as coisas, qualquer ato contrário à doutrina católica. Então, tudo que fosse contrário a essa doutrina era considerado herege, e essas pessoas elas eram perseguidas.
pela Igreja Católica e eram convencidas a aceitar a religião novamente. Caso não aceitassem, poderiam ali sofrer algumas torturas, que nós já vamos conhecer quais são, e também poderiam ser queimadas em fogueiras. Continuando, o Index Librorum Prohibitorum, era atualizado regularmente até a 32ª edição, em 1948. Ele foi extinto em 1966 pelo Papa Paulo VI. Então, olha só o período em que existiu o Index. Claro que ao longo da sua existência, ele não vai ser ali aplicado a ferro e fogo. O que isso quer dizer? Ele não vai ser ali totalmente, assim, os livros que estão nessa lista vão ser totalmente proibidos, né? Muitos vão estar nessa lista, porém, com o passar do tempo, essa lista ela vai diminuindo. E ela só vai ser extinta em 1966, ok? Vamos lá verificar o que é Inquisição. Movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII ao XVIII na Europa e nas Américas. Barrar a circulação de ideias consideradas perigosas à fé católica. Então, olha só, essa Inquisição era justamente o quê? Era perseguir as pessoas hereges. Mas a Inquisição ela vai estar ali intimamente ligada ao Tribunal do Santo Ofício. E esse Tribunal do Santo Ofício, ele não é ali vamos dizer assim, um projeto do Concílio de Trento. Ele já existia, porém ele foi resgatado e ele foi ali intensificado durante o Concílio de Trento, para justamente conter o avanço do protestantismo e consolidar a Igreja Católica dentro da Europa. A atuação da Inquisição, onde é que ela vai atuar? América, África e Ásia. Haverá o crescimento da intolerância e perseguição aos desviantes da fé ou infiéis. Quem eram os infiéis? Judeus, muçulmanos, as mulheres consideradas feiticeiras e os hereges. Então, essas pessoas, elas eram perseguidas pela Inquisição. Poderia ser que elas realmente praticassem atos hereges, ou então essas pessoas elas eram presas apenas por ter uma suspeita de que poderiam ser infiéis à Igreja Católica. Então, nesse momento da atuação da Inquisição, não houve, vamos dizer assim, relaxamento em relação ao controle que a Igreja Católica estava aplicando. Inquisição na Contra-Reforma. Reativado para perseguir os protestantes. Milhares de pessoas torturadas e mortas. Então chegou aquele momento de nós conhecermos alguns instrumentos de tortura utilizados durante o processo ali da Inquisição. Vamos a eles. Vamos conhecer alguns instrumentos de tortura utilizados durante a Inquisição. Começando com a cadeira espanhola, uma cadeira maciça com a presença ali de muitos pregos e tiras de couro que servia para amarrar o condenado a ela. Essas tiras serviam ali para pressionar o corpo da pessoa para que os pregos perfurassem a sua pele. O próximo instrumento de tortura é a caixa de tortura, como o próprio nome está falando, né? É uma cela móvel extremamente apertada. Essas gaiolas elas eram penduradas em praças públicas para que o acusado sofresse exposição ao sol e também fosse humilhado publicamente. O próximo instrumento, a dama de ferro, instrumento semelhante a um sarcófago, uma espécie de caixão. Consistia em uma estrutura fechada, forrada com cravos de ferro, que é como se fossem ali espetos, né, ou pregos, que cercavam ali a pessoa inteiramente, deixando a pessoa praticamente ali imóvel. E o próximo instrumento, o touro de bronze. As vítimas elas eram colocadas dentro do touro oco de metal e bronze, como vocês estão observando aqui, enquanto era acesa uma fogueira abaixo da barriga da estrutura metálica, para que a pessoa fosse cozida enquanto estava ali sendo torturada. Conheceram alguns instrumentos de tortura. Claro que não são todos que nós elencamos aqui, porque tem alguns aqui que são bem cruéis e eu não quis assustá-los nesse momento, tá? Então observem aí que esses instrumentos eles serviam ali para realmente torturar
aquela pessoa que era considerada herege. E mesmo a pessoa confessando, né, teoricamente o seu delito, né, ali o seu pecado, mesmo assim, muitas delas eram condenadas à morte. Só que com o pretexto, né, de que naquele momento, vamos dizer assim, com o confessamento, com a confissão, elas acabariam ali indo, né, para o céu porque já estavam salvas, porque conseguiram ali o perdão. Então, essa prática ela era muito comum durante o processo inquisitório. Vamos verificar Galileu Galilei. Por que ele é considerado ali também um herege? É considerado herege por defender a teoria heliocêntrica, que fala o seguinte, né, que a Terra gira em torno do Sol, né? Antigamente, durante o período ali medieval, dizia-se que a Terra, né, ficava parada e o Sol que girava em torno dela. Então ele vai renegar essas ideias para poder sobreviver. Mas com o passar do tempo vai observar-se que a teoria do Galileu Galilei, ela estava correta, mas no contexto ali da igreja, né, da Idade Média, ela foi considerada uma ideia herege. E, no caso, ele vai renegar suas ideias para poder conseguir aí sobreviver. Giordano Bruno foi acusado de heresia porque negava algumas doutrinas católicas, como, por exemplo, a Trindade e a divindade de Cristo, e ele foi condenado à fogueira. Ele não fez como o Galileu Galilei, que renegou suas ideias, ele acabou ali confirmando e indo para a fogueira por defender aquela ideia que ele estava propondo. E quais serão as consequências da reforma e contra-reforma religiosa? Vamos observar que vai ter a alteração do cristianismo na Europa, a formação dos estados nacionais que vão estar ali alinhados a religiões ali protestantes, o fortalecimento do poder do rei, a igreja ela vai perder espaço e o rei ele vai conseguir um maior espaço nesse momento. Vamos observar o questionamento do poder do Papa, mesmo as pessoas questionando, mas com a contra-reforma, o poder papal ele vai ser inquestionável, ele deve ser aceito sim, porque ele é a autoridade principal da Igreja Católica. E vamos observar a ascensão da burguesia. Aquele grupo ali de comerciantes, aquelas pessoas que estavam envolvidas no comércio, vai aproveitar todo esse contexto, é claro, para poder ascender, para poder ter status, para poder ter poder. Claro que nem todos vão ter sucesso. Vamos observar que para a burguesia ter realmente esse poder vai demorar um pouquinho, mas tudo isso vai envolver o contexto da passagem aí, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Então, esses assuntos estão totalmente relacionados. Vamos observar a questão da influência do Renascimento com a ascensão da burguesia, com o renascimento das cidades, com o crescimento populacional também, com as expansões marítimas, a reforma e a contra-reforma, tudo vai estar interligado, porque vão ser segmentos sociais diferenciados. Vamos passar pela política, pela economia, pela sociedade, e tudo isso está entrelaçado. E claro, quando se mexe em uma determinada área, vai haver consequências nas demais também. Então, este foi o conteúdo sobre contra-reforma. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.